bem-vindos ao canal Exercitando a Matemática. Eu sou o Fernando Couto, professor de matemática, e vou ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular. A cada vídeo, vamos trazer aqui uma questão de prova anterior, vamos resolver e comentar juntos. Combinado? Bora pagar o nosso treino de hoje, então. Bom, pessoal, a questão de hoje é sobre divisão proporcional. A questão que eu escolhi hoje é uma questão conceitual, ou seja, não é aquela questão elaborada, que exige um raciocínio complexo, pegadinha, nada disso. É aquela questão bem simplesinha de fazer, ela pede a aplicação do conceito e só isso. A cada vez mais as bancas estão evitando questões desse tipo. Mas eu escolhi essa questão de hoje porque vai nos permitir entrar no tema da divisão proporcional, depois eu vou colocar mais vídeos com questões mais elaboradas, e numa único vídeo, numa única questão, a gente trabalhar os dois aspectos, a divisão diretamente proporcional e a divisão inversamente proporcional, por isso que eu escolhi essa questão de hoje, tá bom? É uma questão da Unicamp de 2005, ou seja, bastante antiga. Mas para a gente introduzir o tema de divisão proporcional, ela vai servir bem, tá bom? Então eu vou ler a questão, vai aparecer aí na tela para vocês, vai estar na descrição aí embaixo também, ok? A quantia de R$ 1.280 deverá ser dividida entre três pessoas. Quanto receberá cada uma se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. B. A divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Ok? Fiz a leitura. Essa daí não tem pegadinha, essa tranquilo. Eu já posso até partir para a execução. Lembrando então que são duas questões numa só. Ele diz: a quantia de R$ 1.280, ela vai ser dividida em três partes, diretamente proporcionais aos números 8, 5 e 7. Ok. Bom, em geral, essas questões de divisão proporcional, elas dividem em três partes. Pode ser 4, pode ser 2. Em geral, boa parte delas acaba dividindo em três partes. O que eu tenho que saber? A divisão em partes proporcionais significa que esta primeira parte é proporcional, diretamente proporcional ao número 8, a segunda parte é diretamente proporcional ao número 5 e a terceira parte é diretamente proporcional ao número 7. Então, eu vou chamar essas partes de A, B e C. Significa que a parte A dividido pelo número 8 é igual à parte B dividida pelo número 5, que é igual à parte C dividida pelo número 7. Elas são diretamente proporcionais a essas partes. Ok? Isso aqui vai me dar o quê? A mesma constância. A divisão é igual, vai me dar uma constante chamada K. Eu chamo de K apenas por padronização. Até aí, isso daí, em geral, a gente lembra fácil quando se depara com uma questão dessa. O que a gente esquece é uma propriedade básica da divisão proporcional, que vai ser o mais importante para resolver essas questões. Que tudo isso também é igual a A mais B mais C sobre 8 mais 5 mais 7. Ok? Então, A dividido por 8 é igual a essa constante, que é igual a B dividido por 5, que é a mesma constante, que é igual a C dividido por 7, e que também é igual a soma disso tudo com a soma disso tudo. Ou seja, o 1.280, neste caso, né,
dividido 13 e 7, 20. Ok? Tranquilo? Isto é o conceito de divisão proporcional. 1.280 dividido por 20, 64. Com isso daqui, vamos dar as respostas. Se A dividido por 8 é igual, né? Lembra que tudo isso aqui foi só para a gente achar a constante K aqui, ó. 64 é o meu K. Então, A sobre 8 é igual a 64. B sobre 5 é igual a 64. C sobre 7 é igual a 64. Ok? Daqui, eu tiro que A é igual a 64 vezes 8, 512. B é igual a 64 vezes 5, 320. C é igual a 64 vezes 7, 448. Será que nós erramos algum cálculo aqui, alguma soma? 8, 2, 10, 4, 6, 7, 8, 5, 3, 8, 4, 12. 1.280. Então, a resposta é: as partes proporcionais são 512, 320 e 448. A divisão feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7 de 1.280 dá 512, 320 e 448. Simples. Eu tenho que montar isso aqui, ó. Montei isso aqui, aí eu vejo aonde está a incógnita que eu quero resolver. Neste caso, A igual a 64, tá? Bem? Tá bom, professor. Fácil. E inversamente proporcional? Então vamos lá. A letra B diz: a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Bom, o que é inversamente? O que é o inverso? O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 3 é 1 sobre 3. O inverso de x é 1 sobre x, ok? É só isso. Lembrei que inverso é inverter a fração? Ficou tranquilo. Então, a minha primeira parte vai ser igual ao quê? A, B e C. Ok? Se fosse diretamente proporcional, seria A sobre 5, né? Fosse diretamente proporcional. A dividido por 5. Como ela não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional, a minha primeira parte A vai ser dividida por 1/5. Ou seja, o inverso de 5 é 1/5. Ok? Observaçãozinha tranquila aqui é o seguinte, ó. Mesmo que na hora da prova você escreva rabiscando, rascunhando de qualquer maneira, cuidado com a anotação. Porque se eu fizer A sobre 1 sobre 5, daqui a pouco eu vou lá, quando eu volto aqui, eu já fiquei na dúvida se é A sobre 1, se é 1 sobre 5, e daqui a pouco eu posso cometer um erro, porque eu não identifiquei muito claramente para mim mesmo essa divisão aqui. Então, é uma dica. A fração de baixo, faça de uma maneira mais característica, ou separe bem ela aqui, faça de uma maneira que você não vá se confundir, ok? Eu acabo usando essa meio de ladinho aqui.
Então, A sobre 1/5 é igual a B sobre 1/2, que é igual a C sobre 1/10, que é igual, lembra? A mais B mais C. Qual que é a soma das partes? 1.280, que é igual a 1.280 sobre 1/5 mais 1/2 mais 1/10. Vou só indicar por enquanto, depois a gente faz. Para não perder tempo, né, para a gente resolver essa soma de fração, que é simples, né, para a gente não perder tempo, eu já vou colocar aqui 1.280 sobre 4/5. Ok? Aqui eu já posso resolver, né? Vamos 1.280. Como é que é? Divisão de fração? Essa é fácil, né? Transformo em multiplicação e inverto a segunda fração. 5 sobre 4. 1.280 é divisível por 4? É. Como é que você sabe, professor? Critério de divisibilidade por 4. Quando os dois últimos algarismos do número for divisível por 4, ele vai ser divisível por 4. Ok? Então, 1.280 dividido por 4, 320. 320 vezes 5, 1.600. Agora que eu achei isso, eu vou voltar para cá e vou resolver cada incógnita dessa. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, ok? A sobre 1/5, né? A divisão de fração, você multiplica e inverte a segunda fração, ok? Então, A sobre 1/5, na verdade, é igual a 5A. 5A é igual a 1.600. 5 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Não é assim que vocês aprenderam? Então, se está multiplicando aqui, vai ser igual a 1.600 sobre 5. Aliás, vamos perder mais um minutinho aqui, né? Vamos perder mais um minutinho. Vocês aprenderam assim, né? Ó, passa o 5 está multiplicando, passa para o lado de lá, dividindo, não é isso? Da onde veio essa regra? Por que veio essa regra? É isso mesmo? Na verdade, o que a gente entende é o seguinte. Uma equação, lembra daquela balança da justiça? Vocês são jovens, não vão lembrar da feira que tinha uma balança na feira, e de um lado do prato ele colocava o peso de 1 quilo, e do outro lado ele ia colocando as frutas até chegar a 1 quilo, ela é igualada. Ok? Mas essa imagem vocês conseguem fazer, ainda que não tenham visto de verdade uma balança desse tipo. Ela está igual. Se eu acrescento mais 1 quilo neste prato daqui, para ela igualar de novo, eu tenho que acrescentar mais 1 quilo aqui. O que eu fizer com um lado da equação, eu tenho que fazer com o outro para ela voltar a igualar. Este é o conceito de uma equação. Ora, se eu pegar este lado todo aqui e dividir por 5, para continuar sendo uma equação, a igualdade, eu tenho que dividir o lado de cá por 5 também. Ora, então, na verdade, ó, cortou, o 5 ficou para o lado de lá. Então, quando a gente já fala diretamente, como se fosse uma regra mágica, o 5 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, essa regra mágica deriva disso aqui, ó, uma equação que, na verdade, eu vou dividir todo esse lado por 5, todo esse lado por 5. Vou cortar, passar aqui. E aí eu já simplifico isso, está multiplicando, passa para lá dividindo, ok? Então, A é igual a 1.600 sobre 5, que é igual a 320. B sobre 1/2, que é igual a B vezes 2. Então, 2B igual a 1.600.
600. Ok? Então, B igual a 800. C sobre 1/10 é igual a C, que multiplica, inverte, 10. Então, 10C é igual a 1.600. C é igual a 160. Ok? Fiz os cálculos certos? Vamos conferir. Se eu dividir em 3 partes inversamente proporcionais, ao somar as partes, eu vou ter que chegar no 1.280. 0, 6 e 2, 8, 8, 3, 11 e 1, 280. Divisão diretamente proporcional e divisão inversamente proporcional. A gente vai gravar outros vídeos já com questões mais elaboradas, mas é essa montagem aqui que eu tenho que saber fazer. Eu tenho que saber que inversamente proporcional é eu pegar um número e invertê-lo, né? Se fosse inversamente proporcional a 3/5, eu ia pegar meu número A e dividir por 5/3. Inverso. Ok? Gostaram do vídeo? E ainda não deram joinha? Senta o dedo aí, dá um joinha, se inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho para notificação, quem não ativou ainda, para receber as notificações dos vídeos novos. Descrevam, coloque seus comentários, tem um e-mail aí, sugiram questões para a gente fazer e a gente vai tentando encaixar dentro da nossa programação. Lembrando que a gente está começando com questões mais conceituais e depois a gente vai explorar um pouco mais a complexidade dos temas que a gente está trazendo aqui. Ok? Então hoje, treino tá pago.